Olá! Eu irei fazer uma breve apresentação sobre o nosso trabalho do mito grego de Alceste frente a uma perspectiva psicanalítica para a disciplina de Psicanálise 1. Dando início à nossa apresentação, nós vamos falar um pouco sobre Eurípides, o responsável pela escrita do mito de Alceste. Eurípides, então, é um poeta trágico datado do século V a.C., que tem bastante escrito sobre perturbações da alma humana, sobretudo em relação à alma feminina. Alguns outros escritos do autor são Medeia, Efigênia e as Troianas. Entrando agora no mito de Alceste e Admeto propriamente dito, o que ocorreu foi que num momento de ira muito grande, o deus Apolo, considerado na mitologia grega como o deus do sol, ele acaba ocasionando a morte do Ciclopes. E o seu pai, Zeus, o deus todo-poderoso da mitologia grega, envia um castigo para a punição de Apolo. O castigo de Apolo seria viver um ano completo na Terra sem a condição de Deus, sem que ninguém soubesse quem ele realmente era, como um simples mercenário. Durante o cumprimento de sua pena, Apolo vai conhecer o rei de Féris, o rei Admeto. Assim como solicitado por seu pai Zeus, Apolo então vai se apresentar como um mero ninguém, sem o seu título de deus. Como era de costume por Admeto, ele acolhe Apolo, porém como um escravo de seu reino. E mesmo sobre essa condição de escravo, Apolo vai ser super bem tratado e acolhido por Admeto. Tão bem tratado que após o cumprimento de sua pena, nesse 1 ano, ele vai presentear Admeto. E o presente seria a oportunidade de, no momento que lhe calhasse, ele escapasse da morte. Só que não seria só um presente. Ele teria que atribuir uma coisa em troca, que seria entregar a alma de uma outra pessoa. Admeto, então, fica extremamente grato por essa posição de Apolo, por esse presente, pela oportunidade de escapar da morte. E tempos depois, quando essa situação acontece, quando a morte começa a bater à porta de Admeto, Admeto começa a procurar alguém que entregasse a sua alma em troca dele. E ele até fica surpreso, porque, ao encontrar seu pai, sua mãe e amigos seus e fazer a proposta, nenhum deles se propôs a entregar a alma deles para que Admeto se mantivesse vivo, a não ser sua esposa, Alceste. Durante toda a obra, então, do mito de Alceste, vai se falar sobre os minutos finais dessa morte, sobre os minutos finais de Alceste, tratada de muita dor, de muito sofrimento e de muito luto. Uma possível interpretação psicanalítica que nós podemos fazer em relação ao mito de Alceste seria a situação da obra Luta e Melancolia de Freud, datada de 1917, já que Eurípides ele trata a todo momento desse processo de luto da morte de Alceste, da culpa de Admeto e da autorreprovação de Admeto por se achar responsável por essa escolha de Alceste. Há em todo momento da obra uma narrativa mítica que retrata as experiências humanas para além dos deuses. Nós podemos também analisar que Alceste, além de uma esposa, ela era mãe. E para Freud, a figura materna é um fator muitíssimo importante para a estruturação e o desenvolvimento pleno do aparelho psíquico dessa criança. Há em um momento da obra de Eurípides, por exemplo, que é citada a seguinte frase: ainda tão criança, estou aqui, tendo de seguir meu caminho só, sem minha querida mãe que me deixa. É uma crueldade contra mim. Então, Eurípides traz essa situação da falta da mãe na vida de uma pessoa. Além disso, há também a situação muito importante para Freud, que nós poderíamos dizer, que são sonhos, que seriam a realização do desejo do reencontro entre Admeto e Alceste, em que Admeto gostaria muito de encontrar Alceste e ele consegue realizar isso por meio dos sonhos. Uma situação que nós podemos citar, por exemplo, seria essa fala: visitarás frequentemente, ai, em sonhos, meus olhos encantados, pois é agradável, mesmo como ilusão noturna, ver ainda as pessoas amadas, por pouco que seja. Então, mais uma vez,
a morte é muito retratada tanto por Admeto como nessas obras que nós citamos de Freud. O nosso grupo agradece a todos que nos assistiram até aqui. Muito obrigada!